O número de mortes cometidas por policiais militares nos primeiros 2 meses deste ano aumentou 94% na comparação com o mesmo período do ano passado em todo o estado. Muitas destas mortes foram na Baixada Santista. O levantamento foi feito pela Globo News e pelo G1, com base nos números divulgados pelo Grupo de Atuação Especial da Segurança Pública e Controle Externo da Atividade Policial, o GAESP, do Ministério Público Estadual. Por outro lado, a estatística de janeiro da Secretaria de Segurança Pública mostra uma redução significativa em número de roubos e furtos. Dependendo do crime, a variação caiu mais de 25%. Marcela Pierotti vai trazer as informações ao vivo, começando falando sobre as mortes. Quase metade delas aqui na Baixada Santista, Marcela. Oi, Rodrigo. Pois é, a gente traz esses dados do GAESP, né? Esses dados baseados no Ministério Público. Esses números incluem mortes cometidas por policiais militares de folga e de serviço. Mas, segundo os dados do GAESP, a alta é puxada pelas mortes cometidas por policiais militares trabalhando durante o serviço. Foi uma alta de 129%, passando de 49 para 112. Isso nos 2 primeiros meses desse ano, em comparação com os 2 primeiros meses do ano passado. Os números relacionados a mortes cometidas por policiais de folga, o aumento foi de 10%, de 20% passou para 22%. E a gente preparou uma arte para vocês acompanharem com a gente os números no estado de São Paulo, porque nesse ano foram registradas 69 mortes, como vocês podem acompanhar nos 2 primeiros meses, isso do ano passado, né? Policiais militares que cometeram mortes em todo o estado de São Paulo, e nesse ano 134. Foi um aumento de 94%, o que representa quase o dobro. E destas 134 mortes, 63 foram cometidas na Baixada Santista, o que representa 47%. Ontem eu estive em 2 comunidades aqui da Baixada Santista, Dique do Caixeta, em São Vicente, Vila dos Pescadores, em Cubatão, acompanhando a visita de ouvidores, tanto o ouvidor estadual como a ouvidora nacional, assim como entidades de direitos humanos que foram até essas comunidades ouvir os moradores que estão condenando a polícia, que estão dizendo que houve abusos. Então, tudo precisa ser investigado, porque a polícia diz que as mortes que estão acontecendo são mortes que aconteceram em confrontos. A polícia apenas reagiu a uma ação dos criminosos. Então, a gente vai acompanhar como foi essa visita neste domingo aqui nas comunidades da Baixada Santista. A primeira parada dos representantes da Ouvidoria da Polícia de São Paulo, da Ouvidoria Nacional e de entidades de direitos humanos foi no Dique do Caixeta, em São Vicente. As ações da PM foram intensificadas na Baixada Santista por causa da morte de 3 policiais militares em Santos e em Cubatão, entre o fim de janeiro e o início de fevereiro. Ao todo, 39 suspeitos morreram, segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, todos em confrontos com a polícia. O grupo veio à Baixada Santista ouvir os moradores e reunir testemunhos em que circunstâncias as mortes registradas como confrontos aconteceram. O grande objetivo é evitar abusos em operações policiais. Os boletins de ocorrência praticamente são uma cópia um dos outros. Eles não revelam de fato o que aconteceu, não especifica cada fato. É apenas uma narrativa que tenta passar para a opinião pública a ideia de que há confronto e que a polícia reagiu a uma injustificada agressão, uma injusta agressão por parte das vítimas. Então, os depoimentos que nós ouvimos hoje, todos apontam de que não houve agressão por parte das vítimas, não houve troca de tiros. Já colhemos outros casos, como o ouvidor já disse, em que no local dos fatos só se encontra um tipo de bala. 2 parentes de suspeitos mortos foram ouvidos só em São Vicente.
Outros 3 desistiram de falar com a ouvidoria. O que estava planejado era a gente receber 5 pessoas. Vocês perceberam que só vieram 2 pessoas, né? E a gente recebeu imagens aqui de policiais entrando no meio de um enterro, amedrontando e aterrorizando as pessoas que estavam no enterro. Então, acho que isso já é determinante para justificar a falta de outras testemunhas que tinham se comprometido a vir falar conosco aqui. Essa pessoa, que vive na comunidade, contou que já viu abordagens agressivas de policiais. Eles batem, eles entram nos becos, metem o pé nas portas. Quando eles não conseguem nada no psicológico da pessoa, eles começam a torturar, eles começam a dar murro no estômago, eles começam a cutucar a pessoa com um fuzil, para a pessoa tentar falar algo. Eu até já falei, morador, não é bandido. Se deve alguma coisa, levem para a delegacia, que é o procedimento de vocês. Em Cubatão, a ouvidoria acompanhou um protesto de parentes de suspeitos mortos. Estamos escutando a mesma narrativa de várias famílias no tocante à lesão de direitos humanos fundamentais, quer quanto à abordagem das forças policiais, quer quanto à impossibilidade de uma perícia qualificada, uma vez que ou o local é lavado antes dos peritos chegarem, ou o corpo é retirado do local, havendo uma contaminação expressiva e impossibilitando uma perícia qualificada. A Brenda perdeu o irmão e a Beatriz, o marido. Foi dia 10/2, no sábado. Ele estava saindo do trabalho quando a Rota matou ele. Ele trabalhava no Jabaquara como roupeiro. Ele foi parado, aí ele falando todas as coisas. Você não sabe por que isso aconteceu? Não. O meu marido estava na rua com o Jefferson, o melhor amigo dele, a família está aqui também. Eles estavam na rua conversando, eles iam até comer uma pizza. O meu marido era de muleta, ele recebia até um benefício do INSS, o BPC. E aí eles chegaram atirando, não deu tempo nem de fazer nada. A gente tem 3 filhos pequenos e assim, sempre foi um pai amoroso e tudo. E assim, né, hoje em dia as crianças estão lá, sofrendo. Estou tentando ser forte, porque tem a minha dor e a dor deles, né? Mas assim, é inviável, não teve troca de tiro. Eu melhor que ninguém, eu sei que não teve troca de tiro. Ele mal conseguia segurar as muletas dele, uma perna dele estava até atrofiada, uma menor que a outra. Não tinha como, não tem. Ou ele segurava a muleta dele ou ele trocava tiro. Como que uma pessoa que não consegue andar sem as muletas ia fazer troca de tiro? Não tem como. Líderes comunitários ressaltaram o clima de insegurança em toda a região. O Jockey Club tem muita favela, né? Tipo aí, Dique do Cacheta, Sambatuba. É um receio de acontecer, tipo, tá saindo do trabalho 11 horas, meia-noite, e ter essa operação e tomar um tiro do nada. Não tem lógica, e a mãe enterrar o filho, e é uma coisa que fica meio chateada para todo mundo, né? Nós gostaríamos muito de uma entrevista com o comando da PM para esclarecer esses casos, para que a PM possa mostrar o lado dela, mas até o momento nós temos uma nota oficial que eu vou ler na íntegra para vocês. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, todos os casos de morte em confronto são rigorosamente investigados pelas polícias, com acompanhamento do Ministério Público e do Poder Judiciário. As corregedorias das instituições estão à disposição para formalizar e apurar toda e qualquer denúncia contra os agentes públicos, incluindo as citadas pela reportagem. Os casos de mortes em confronto são consequência da ação violenta dos criminosos ao trabalho da política no enfrentamento ao crime organizado. A nota diz ainda que em todos os casos citados foram apreendidas armas e drogas com os suspeitos. A gente fica à disposição para que a polícia possa conversar com a gente e também mostrar o seu lado. E no começo do jornal, o Rodrigo falou sobre uma redução nos índices de criminalidade, que a gente vai mostrar para vocês agora esses dados, porque o número de roubos caiu 20% na comparação com janeiro de 2023. Foram 300 casos a menos aproximadamente. A gente lembra que o roubo é aquele
crime em que o bandido ameaça a vítima. O roubo de veículos caiu ainda mais, 26%. Foram 92 casos em janeiro do ano passado e 68 neste ano. E o número de furtos também diminuiu. Foram praticamente 600 casos a menos, o que representa uma queda de 15%. Os dados apresentados são de toda a região da Baixada Santista e do Vale do Ribeira. E só para finalizar, o número de roubos em Santos, maior cidade da região, caiu quase 30% na comparação entre janeiro deste ano com janeiro do ano passado. Rodrigo. Valeu, Marcela. Obrigado pelas suas informações, atualizando aí os dados, ouvindo ambas as partes, o lado da comunidade e o lado também da Secretaria de Segurança Pública.